Imagine que temos dados de usuários de cartão, enquanto que usuários honestos, eles fazem geralmente 0, 1, 2, 3 ou até 5 compras por semana, fraudadores fazem 4, 5 ou até mais de 10 compras por semana. Vamos então definir ainda uma variável que associa o valor 0 aos usuários honestos e 1 aos usuários desonestos. Então uma questão básica é como podemos ajustar o modelo a esses dados de forma que possamos separar esses usuários da melhor forma possível. Uma solução possível é tentar ajustar um modelo linear a esses dados, um modelo que seria mais ou menos assim. No entanto, nós notamos que esses dados não são linearmente ajustáveis. Então, o modelo mais adequado seria um modelo que tivesse um formato em forma de S, ou seja, um modelo que seria mais maleável e assim mais ajustável. No entanto, notem que esse é um modelo possível, esse seria outro modelo possível. Então, de fato, a gente tem um número infinito de modelos possíveis que se ajustam a esses dados. E uma questão básica seria: qual é o melhor modelo que me permita separar essas duas classes de usuários? Então, nessa aula nós vamos aprender um método para encontrar essa melhor curva que se ajusta aos dados, ou seja, nós vamos usar um método que permita encontrar a melhor curva que minimize a função custo, ou seja, uma curva que permita com que nós possamos fazer essa classificação de forma a minimizar o erro. No modelo de regressão linear, a ideia é tentar predizer a minha variável de saída, que seria simplesmente o nosso y, ou seja, seria a classe que eu quero predizer, como sendo uma combinação linear dos meus atributos. Então, por exemplo, y vai ser um beta 0 mais um beta 1 x1. Esse x1 pode representar, por exemplo, o valor que eu estou comercializando no cartão. Beta 2 vezes x2, x2 pode representar quantas compras eu faço por semana, até um certo beta d, e esse xd pode representar, por exemplo, o horário que eu faço essa transação. Com isso, eu posso escrever então a minha saída com uma combinação linear, e além disso, se esses atributos tiverem a mesma escala ou estiverem normalizados, então o valor beta 1, beta 2 até beta d, ele pode ser utilizado para que eu quantifique a importância de cada atributo na minha saída. Então vamos supor que beta 1 seja o valor maior dentre os coeficientes que eu vou estimar. Então quer dizer o quê? Quer dizer que x1 então é a variável que mais contribui para que eu obtenha o valor y, ou seja, é a variável que está ajudando mais a predizer o valor de y. Eu posso escrever ainda de uma forma compacta. Nesse caso, o meu beta ele é um vetor coluna, ou seja, ele seria beta 0, beta 1 até beta d. Então, na verdade, ele é um vetor de d mais uma linhas por uma coluna. Quando eu faço o transposto, na verdade, eu estou trocando linhas com colunas, ou seja, ele seria, então, beta 0, beta 1 até beta d. Então, seria uma linha por d mais uma colunas. E aí eu posso multiplicar, então, por x. E quando eu multiplico, então, pelo vetor x, x0, x1 até xd, notem que, na verdade, esse x aqui, ele é d linhas por uma coluna, então eu tenho que colocar, na verdade, um elemento a mais aqui. Esse elemento a mais é por conta que beta 0 ele vai multiplicar por 1. Veja que beta 0 não multiplica por x. Então, na verdade, ele é um vetor de d mais uma linhas por uma coluna. E quando eu multiplico, vai ser simplesmente beta 0 vezes 1, está aqui, mais beta 1 x1, é esse termo aqui, mais beta 2 x2, e assim sucessivamente até obter, então, toda essa equação. Então, essa é uma maneira compacta de eu escrever o meu modelo de regressão linear. Então, se considerarmos a variável y, ou seja, a saída, como valor inteiro, ela pode ser, por exemplo, 0 ou 1, por exemplo, fraudador e não fraudador, podemos usar o modelo de regressão para realizar a classificação dos dados. Só que notem que a gente viu que se eu tiver os dados desse tipo aqui, ou seja, os dados são valores, o y, na verdade, são valores discretos, e aqui estaria o meu x. Então notem que, na verdade, o modelo de regressão ele não é adequado porque essas duas classes não são linearmente separáveis. Então o que a gente vai ter que fazer é o quê? A gente vai ter que, na verdade, definir uma nova função aqui, uma função em forma de S, e essa função vai ser usada para a gente estimar, então, as probabilidades de pertencer a cada classe. Então a gente vai ter que calcular as probabilidades, ou seja, eu vou calcular a chance de que essa observação vem da classe 0, dado que eu observei esses atributos, ou pertença à classe 1, dado que eu observei esses atributos. Ou seja, eu vou simplesmente observar o indivíduo, vou extrair as características e eu vou calcular a chance de que esse indivíduo pertence à classe 0 ou à classe 1,
dado aqueles atributos que eu observei. Então, para fazermos uma classificação de maneira mais precisa, se nós tivermos as nossas observações, então o que a gente vai fazer é tentar ajustar uma curva. E a melhor maneira de ajustar uma curva é utilizando uma função que seja bastante flexível, ou seja, é uma curva em forma de S. Essa curva é chamada função logística ou mesmo função sigmoide, porque ela tem a forma de S. E o que nós vamos fazer é tentar ajustar essa curva aos dados para que possamos fazer a classificação. Então, na regressão logística, nós definimos a probabilidade de pertencer à classe 1. Seria como? Seria, então, a gente viu que f de z é simplesmente e elevado a z dividido por 1 mais e elevado a z. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ajustar essa função. Ela é limitada entre 0 e 1. Então, ela pode ser considerada como uma distribuição de probabilidade. E para isso, então, nós definimos que a chance de pertencer à classe 1 é simplesmente e elevado a beta-x, onde esse termo aqui seria o nosso z, 1 mais e elevado a beta transposto vezes x, que seria exatamente essa equação aqui. Para eu calcular a chance de pertencer à classe 0, basta que eu faça 1 menos a chance de pertencer à classe 1. Então, seria quanto? Seria simplesmente 1 menos e elevado a beta transposto vezes x, dividido por 1 mais e elevado a beta transposto vezes x. Esse termo aqui passa para cima, ou seja, seria 1 mais e elevado a beta transposto vezes x, menos e elevado a beta transposto vezes x, dividido por 1 mais e elevado a beta transposto vezes x. Ou seja, esses dois termos aqui se anulam, então simplesmente 1 dividido por 1 mais e elevado a beta transposto vezes x. Então, o aprendizado que a gente vai ver, ele se resume em estimar o parâmetro beta. Ou seja, se esses pontos em vermelho são os meus dados, quero encontrar a melhor curva que se ajuste a esses dados. Então, pode ser essa curva em azul, pode ser essa curva em vermelho, pode ser essa curva em verde. Então, na verdade, eu vou querer encontrar qual dessas curvas melhor representa as minhas classes, melhor separa as minhas classes. Ou seja, eu quero encontrar um modelo que me permita classificar os dados minimizando o erro. E o valor de beta é o valor que, na verdade, vai estar relacionado com a inclinação, ou seja, com o ajuste dessa curva em relação aos dados. Se for uma curva vermelha, azul ou verde, a gente vai ter, então, 3 diferentes valores de beta. Então, esse método que vai encontrar essa melhor curva, ele é chamado, então, de regressão logística. Então, no modelo de regressão logística, nós temos que a probabilidade de y igual a 1 dado x é simplesmente e elevado a beta transposto x dividido por 1 mais e elevado a beta transposto vezes x. E se for igual a 0, então p de y igual a 0 dado x é simplesmente 1 dividido por 1 mais e elevado a beta transposto vezes x. Então, notem o seguinte, no fundo o que a gente tem aqui, se eu chamar isso aqui de p, então esse valor aqui vai ser simplesmente 1 menos p. Então, eu posso escrever esse modelo de uma forma compacta usando, então, o modelo de Bernoulli. Lembre-se, no modelo de Bernoulli, eu escrevi que simplesmente p de x igual a k era simplesmente p elevado a k, 1 menos p, elevado a 1 menos k, onde k era igual a 0 ou 1. Ou seja, se k for igual a 1, esse valor vale p. Se k for igual a 0, então seria simplesmente p elevado a 0 daria 1. 1 menos p elevado a 1, então seria simplesmente 1 menos p. Então a gente pode escrever o modelo de regressão logística de uma maneira compacta. P elevado a y i, 1 menos p elevado a 1 menos yi. Mas notem o seguinte, eu vou escrever dessa forma para cada uma das minhas observações no conjunto de treinamento. Para eu encontrar o melhor valor de beta, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que escrever, então, a minha função de verossimilhança, e ela vai ser o quê? Ela vai ser um produtório de igual a 1 até n, onde são n elementos no conjunto de treinamento. Por quê? Porque eu estou assumindo que cada uma das minhas observações são independentes. Então, dessa forma, o que eu vou ter que fazer é o seguinte, o que eu vou ter que fazer é maximizar essa função de verossimilhança de forma que eu consiga ajustar essa curva da melhor forma possível aos dados. Então, na verdade, isso aqui é um método de inferência estatística. Então, quem já viu esses métodos de maximização da verossimilhança
a gente vai obter então os estimadores. Esses estimadores são não viesados e são estimadores consistentes. Então, com isso, a gente consegue fazer a nossa predição. Bom, aqui nós temos um produtório. Trabalhar com produtório não é uma coisa simples. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular então o log da verossimilhança. Quando eu calculo o log, lembre-se, o log de A vezes B é simplesmente log de A mais log de B. Ou seja, o log do produto é a soma dos logaritmos. Então, eu vou ter então que esse termo vai ser simplesmente um somatório de igual a 1 até n. O log de x elevado a é a log de x, ou seja, cai o expoente, então seria yi log de p mais, então aqui cairia 1 menos yi log de 1 menos p. E esse termo que aparece aqui, na verdade, seria o negativo desse termo. A gente vai colocar o menos o log da verossimilhança. Esse termo aqui é a nossa cross entropy. Então, esse termo dentro do somatório é a cross entropy. E esse termo todo aqui é a nossa função custo. Então, essa aqui vai ser a nossa loss function, que é a função perda. E esse termo todo aqui é a nossa função custo, ou seja, cost function. Então, na verdade, essa função custo aqui, ela é muito utilizada para classificadores em que a gente tem apenas duas saídas possíveis, ou seja, saída 0 ou 1. Então, se eu tiver um classificador binário, essa função é muito usada como uma função custo e ela aparece muito em redes neurais artificiais. Então, em redes neurais artificiais, quando a gente vai fazer então uma classificação, acaba aparecendo essa função, e essa função vocês veem que ela nada mais é do que o negativo da verossimilhança, ou seja, se eu quero maximizar a verossimilhança, na verdade eu estou minimizando a função custo. Então, na verdade, notem que esse termo, essa relação da máxima e verossimilhança, ela aparece também em redes neurais, e no fundo, para esse caso aqui, ela vem da distribuição de Bernoulli. Então veja que tem uma conexão entre redes neurais, função custo e a verossimilhança. Ou seja, eu posso maximizar a verossimilhança minimizando a função custo. Então veja que tudo isso aqui está conectado. Então, escrevendo novamente a função de verossimilhança, a gente pode então agora simplificar um pouco mais. Então posso escrever como sendo log da verossimilhança de beta. Vamos dividir então agora em dois somatórios. Então, como a gente tem duas classes, vamos fazer a primeira somatório igual a 1 até n, de y igual a 1, ou seja, se o y é igual a 1, então sobra simplesmente log de p. Então seria log de p, e quem que é o p? O p é e elevado a beta transposto x, dividido por 1 mais e elevado a beta transposto x, mais um somatório de igual a 1 até n, agora para a classe 0, e agora, novamente, se y é igual a 0, então esse termo aqui vai dar 1. Então é simplesmente log de 1 menos p, que é simplesmente o log de 1 dividido por 1 mais e elevado a beta transposto vezes x. Então lembre-se, o logaritmo de a sobre b é simplesmente log de a menos log de b. Então nesse caso aqui seria simplesmente o log de e elevado a beta x menos o logaritmo de 1 mais elevado a beta transposto x. E aqui a mesma coisa. Então, finalmente, a gente vai encontrar que log de beta vai ser igual. Lembre-se, o ln de e é simplesmente elevado a x, é simplesmente a inversa da exponencial. Então, isso aqui é simplesmente x. Certo? Então, por quê? Porque a função logaritmo era o inverso da função exponencial. Então, seria simplesmente beta transposto vezes x. Log de 1 é igual a 0, seria e elevado a quanto que dá 1, então seria igual a 0. E sobrou o último termo, então aqui seria menos. Então agora, para maximizar essa função, a gente precisa calcular então a derivada. Então, copiando novamente a nossa relação, aqui faltou colocar o índice do xi, porque na verdade esse x ele é o vetor de atributos da observação i, onde essa observação pertence ao conjunto de treinamento, então faltou colocar o i em todos eles. E agora a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai calcular a derivada da função de verossimilhança. Então notem que, calculando a derivada do log da verossimilhança, como a função logaritmo é uma função monotônica, então a posição com relação a beta do máximo do log é a mesma posição do máximo da função de verossimilhança. Então não tem problema nenhum. Então a gente vai encontrar a mesma posição onde estão os máximos dessas duas funções. Então agora, se eu calcular, esse primeiro termo é derivada com relação a beta. Então a derivada de ax é simplesmente a, quando eu derivo com relação a x, então com relação a beta, então vai simplesmente
xi. A derivada da função logaritmo, como que ela funciona? Então, se eu calcular, por exemplo, d de x do log de x, é simplesmente 1 sobre x. E aí vai dar quanto? Vai dar simplesmente 1 dividido por 1 mais e elevado a beta transposto vezes x. E aí tem que calcular a função, a derivada do que está dentro, que é simplesmente a derivada desse termo aqui. Lembre-se que d de x de e elevado a ax é simplesmente a e elevado a ax. Então vai ser simplesmente, como é em relação a beta, então vai cair o x e elevado a beta transposto xi. E o outro termo é a mesma coisa. Então agora, simplificando um pouco mais, eu posso escrever que é simplesmente juntando as duas classes, então vai ser de 1 até n, lembre-se, conjunto de treinamento. O xi, ele aparece em todos os termos, então vai ser xi vezes. Veja só, o xi aparece apenas para a classe 1 e não aparece no termo da classe 0. Então ele vai ser simplesmente multiplicado por yi, porque quando for 1 vai dar xi, quando for 0 vai dar 0. E esse termo aqui é igual a esse que aparece nas duas classes. Então é simplesmente menos e elevado a beta transposto xi dividido por 1 mais e elevado a beta transposto xi. E esse termo aqui vai ser igual a 0. Então agora, essa é a equação que nós temos que resolver. Então essa é a equação que a gente tem que resolver, ou seja, para eu maximizar o log da verossimilhança, eu tenho que encontrar os valores de beta para o qual isso é verdadeira, mas notem que aqui a gente tem uma equação não linear, eu tenho exponencial em cima, exponencial embaixo, de forma que eu não consigo isolar a exponencial. Então o que a gente tem que fazer? Tem que usar um método numérico. E o método numérico mais usado é o método de Newton-Raphson. Outros métodos também podem ser usados, como descida do gradiente. E utilizando esses métodos, então, a gente vai encontrar os valores de beta que maximizam a função de verossimilhança, ou seja, ele minimiza a função custo. Então, com isso, a gente consegue encontrar, na verdade, qual é a curva que separa os dados de forma que a gente minimize o erro na classificação. Então, a gente vai encontrar essa curva em que esse erro ele é minimizado. Então, para qual valor de beta? Então, a gente vai determinar numericamente. Nessa aula eu não vou mostrar explicitamente como calcular o método de Newton-Raphson. Quem quiser pode dar uma olhada no livro de cálculo numérico, há vários livros sobre isso. Aqui nós vamos usar simplesmente a função implementada do scikit-learn e vamos ver então como é que a gente calcula, como é que a gente usa o modelo regressão logística em Python. Então aqui a gente tem um exemplo do uso da regressão logística em Python. Então inicialmente a gente gerou um conjunto de dados artificiais, onde x é o conjunto de atributos em uma dimensão, y representa as classes. Então, para realizar a regressão logística, a gente simplesmente usa essa função logistic regression da biblioteca scikit-learn. Feito isso, a gente utiliza o método fit, e com isso aqui eu posso então mostrar o modelo ajustado por essa curva em vermelho. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente multiplicar o x pelos coeficientes desse modelo, ou seja, beta 1 até beta d, e vou somar o beta 0, que é o intercepto, ou seja, vou simplesmente ajustar esses pontos de acordo com essa curva vermelha. E só para comparar, a gente calculou também aqui o modelo de regressão linear. Então é a mesma coisa. Eu multiplico o x então pelo beta 1 até beta d e somo o beta 0. E aqui a gente tem o ajuste linear, que é essa curva tracejada, e em vermelho é a curva obtida pela regressão logística. Então notem que ela se adequa muito mais aos dados, e assim a gente pode fazer a classificação. Além disso, a gente pode calcular qual é a chance de pertencer a cada uma das classes. Então, a observação 1, por exemplo, ela é muito mais provável para a classe 0 do que para a classe 1. Então, feito isso, a gente vai classificar de acordo com a classe mais provável, que é o que a gente usa na teoria da decisão bayesiana, de maneira similar. E aqui está a acurácia de modelo em torno de 83%. Se nós quisermos aplicar diretamente ao conjunto de dados, então eu mostro aqui o exemplo também. Então, a gente vai ler os dados de coluna vertebral. A gente vai fazer a normalização dos dados para que a gente possa comparar, então, os coeficientes, mas na verdade não é necessário se a gente não quiser comparar. Aqui a gente converte os dados para NumPy. Selecionamos o conjunto de treinamento e teste, 20% no conjunto de teste, 80% no treinamento. Fazemos a classificação e a gente obtém, então, 85% de acurácia. Então, notem que a utilização da regressão logística em Python é muito parecida com os métodos que a gente viu anteriormente, como no caso do Naive Bayes. Então é sempre importante comparar por conta disso. Como eles são muito parecidos, então basta que a gente chame a função e aplique os métodos fit
e o método predict, então com isso a gente consegue fazer a predição, então é sempre bom comparar esses métodos de forma que a gente consiga obter a melhor classificação possível. Podemos ainda determinar a superfície de decisão e ela pode ser calculada simplesmente igualando a chance de pertencer às duas classes. Nós vimos que no caso do classificador bayesiano, a superfície de separação ela era determinada exatamente onde a chance de pertencer à classe 1, dada a observação, era igual à chance de pertencer à classe 2, dada a observação. Se eu igualar essas duas probabilidades, então essa é a chance de pertencer à classe 1, essa é a chance de pertencer à classe 2, esse termo de baixo é igual, então a gente pode cortar esses dois termos, sobraria e elevado a beta transposto vezes x é igual a zero, ou seja, esse termo aqui é igual a zero. Se esse termo é igual a zero, a gente viu que esse termo aqui é o nosso z, ou seja, z seria igual a beta 0 mais beta 1 x1 mais beta 2 x2 até um certo beta d xd. Então, essa é uma equação linear, ou seja, a equação de um plano. Então, na verdade, essa solução são hiperplanos e, portanto, a superfície de separação são hiperplanos lineares. Então, se for, por exemplo, o primeiro e o segundo termo, a gente tem uma reta. Se for 3, seria um plano. E se for mais, seria um hiperplano. Então, a gente tem que a solução são hiperplanos. Então, a gente pode dizer então que o modelo regressão logística ele é um classificador linear. Então, aqui a gente tem a classificação para 2 e 3 classes. Então, a gente pode ver que a superfície de separação é exatamente uma reta. E nesse caso aqui são outras retas, mas são sempre retas, ou seja, a separação são hiperplanos lineares. Um ponto importante a ser mencionado é que o modelo de regressão logística ele tem uma conexão direta com redes neurais. Então, se nós pensarmos que as entradas da nossa rede neural são os nossos atributos, esses atributos, então, eles são multiplicados por uma constante e depois eles são somados. Então, cada um desses atributos eles vão ser multiplicados por um valor, que vai ser o beta 1, beta 2, beta 3 até um certo beta d. Esses valores vão ser colocados num somatório, e além disso vai entrar um termo extra aqui, que é o nosso beta 0. Esse seria o bias da nossa rede neural. Feito isso, a gente vai pegar esse somatório e vai passar para uma função sigmoide, que é a nossa função logística, ou seja, nós vamos encontrar quais são os valores de beta 1, beta 2 a beta d, de forma que nós vamos maximizar a função de verossimilhança no caso da regressão logística, ou vamos minimizar a função custo no caso das redes neurais. Então notem que há um paralelo entre esses dois modelos, enquanto que na regressão logística nós vamos maximizar a função de verossimilhança, nas redes neurais nós vamos minimizar a função custo, e além disso, na regressão logística nós usamos o método de Newton-Raphson, no caso das redes neurais nós usamos a descida do gradiente, que são métodos muito similares. Então notem que há um paralelo entre a regressão logística, que é um método probabilístico baseado em teoria das probabilidades e inferência estatística, e as redes neurais é um método baseado em otimização. Então vejam que, embora sejam métodos baseados em conceitos diferentes, eles são bastante similares. Então, para entender redes neurais, é sempre bom começar entendendo a regressão logística. Então, nessa aula nós aprendemos sobre regressão logística. Quem quiser se aprofundar um pouco mais, pode dar uma olhada no livro do Murphy. Esse é um dos livros mais completos de aprendizagem de máquina da atualidade. É um livro bastante bom porque ele mostra os modelos de um ponto de vista probabilístico, ou seja, ele mostra toda a teoria por trás dos modelos de aprendizagem de máquina. Então, há um capítulo apenas sobre a regressão logística, então quem quiser pode pegar esse livro e aí vai entender um pouco mais sobre o que está por trás desse algoritmo. Embora seja um algoritmo simples, ele oferece resultados muito bons e é sempre importante compará-lo com classificadores mais sofisticados, como a CVM ou redes neurais, de forma que, se nós obtivermos resultados parecidos, é sempre melhor utilizar um classificador mais simples, que seja mais interpretável.